Apesar da mãe nunca ter falado abertamente com a filha, Cristina cresceu sentindo toda a tristeza que a mãe sofria em seu coração. Ela e também a sua irmã. Tristeza que veio após o divórcio dela com o seu pai. Então Cristina acaba crescendo em um meio muito frio. Ela que gosta de abraçar, ela que é mais calorosa, não tinha isso de sua mãe. Anos mais tarde, ela também perde o pai, porque ele acaba tirando a própria vida. Então Cristina vem até mim querendo entender por que desse início de vida, por que dessas relações, o que é que aconteceu lá atrás, por que é que a vida dela foi tão complicada e tão fria nesse quesito sentimentos de relacionamentos. Vem comigo. Sejam bem-vindos todos vocês a mais um vídeo aqui do meu canal. Eu sou a Fernanda Rosveri e você é meu convidado especial, meu convidado de honra para me acompanhar comigo até o final desse vídeo. Chega chegando, porque esse aqui é o combo do sucesso, é o ritual do sucesso, sim, do sucesso, no sentido de você se sentir pleno e próspero em sua vida. Isso é no profissional, isso é no pessoal e sobretudo no espiritual, porque este é o meu mundo de arte, vida e espiritualidade. Curta o vídeo, por favor. Fique atento a todos os recados que eu trago aqui para você. Tem muitos no box do vídeo, fique atento a isso também. Vamos lá, hoje eu trago para vocês a história da Cristina, 45 anos. Ela é profissional da saúde, solteira, e quando eu a conheci a primeira vez, que foi julho deste ano, ela falou que cuidava de 9 pets, 9 cachorros. E depois, quando a gente foi passar a resposta para ela, né, que foi uma leitura aí de vidas passadas, então ela já estava com 7, ela tinha perdido 2 doguitos. É uma pessoa muito voltada para a vida, pró-vida. Então ela tanto cuida desses animais, muitos deles resgatados das ruas, como ela também ajuda ONGs que cuidam de animais, pagar hotel para cachorros e coisa do tipo. Ela se envolve muito com esse tipo de causa porque ela gosta muito dos animais. Quem não, né? Coloca aí nos comentários que eu quero saber se você também gosta de pets, se você tem pet, como que é a sua relação com eles. Contando para vocês a vida da Cristina, né, a sua atual existência, tentando passar um pouquinho desse perfil, vamos lá a este breve resumo, porque não tem como realmente trabalhar 45 anos de alguém em alguns minutos aqui nesse vídeo, né? Mas para a gente poder entender, os pais se divorciam, se separam, até ela comenta na época era desquite, depois vem o divórcio. Ela tem 45 anos hoje, mas no ato dessa separação ela tinha apenas 3 anos de idade e a irmã 3 meses. E a verdade é que essa separação causou muito dano para ela, para a mãe e para a irmã, porque a mãe não soube lidar com os sentimentos. Não soube lidar com as suas emoções, pelo que eu entendo. Tanto que ela tinha esse perfil, tem na verdade esse perfil de ser uma pessoa mais calorosa, uma pessoa que gosta de abraçar os outros. Ela é... Quem vive com cachorro, eu acho que não tem muito outro jeito de ser não também, né? Eu vou te contar. Com animais. Eu vou defender os gatos, que eu sou super gato, tá? Mas eu acredito que eles ajudam a gente a colocar para fora os sentimentos que a gente tem. Tanto positivo quanto negativo. Infelizmente. Mas eles para mim, na minha opinião, eles funcionam muito como uma espécie de portal até mesmo, assim, como se você conseguisse abrir aquela porta que está emperrada das tuas emoções e colocar para fora. O problema é que muita gente se torna covarde aí no trato dos animais, infelizmente. Isso para mim não sei nem o que falar, né? Porque não posso nem chamar o ser humano de animal nessa hora, porque eu vou estar ofendendo os animaizinhos. Mas é mais ou menos isso, vocês entendem. Agora, pessoal, ela cresce com essa frieza, com essa vontade de ter o carinho e não tem, porque a mãe se fechou. E uma das perguntas que ela traz para mim é se esse comportamento da mãe, esse tipo de atitude, né, a maneira dela ser, seria proveniente da separação ou se porventura trazia alguma coisa com ela de outras vidas. Então, olha só que essa criança... tanto que ela tem essa consciência, mas essa criança lá atrás, querendo ou não, pode ter pego para si essa culpa, porque depois de madura ela vem a entender que a mãe sofreu e o seu comportamento era resultante das dores que ela sentia, o que pode ser, mas isso intensifica ou isso anula aquilo que vem do passado.
Tem histórias no passado que possam justificar um pouco o afastamento da mãe para com ela? E do pai, que tornou-se pai apenas de fim de semana? Pai que vê os filhos apenas no fim de semana e que não participa ativamente da vida de seus filhos. Particularmente, eu vejo isso como uma grande irresponsabilidade. Não é porque o casamento termina que o pai tem que se ausentar, ele tem que estar sempre presente, ligando, conversando. E tem um detalhe, o pai tinha uma condição financeira muito favorável. Enquanto que a mãe tinha que trabalhar bastante para sustentar as duas filhas, o pai ganhava muito melhor, ganhava bem e esbanjava esse dinheiro à torta e à direita. Tanto que, quando elas estavam na presença do pai, passando o fim de semana com o pai, tinha muita fartura. E já quando estavam com a mãe, tudo era muito medido. Eu percebo, e eu creio que a maioria das pessoas no Brasil, e provavelmente a maioria das pessoas no mundo, a maioria, e não estou exagerando, eu acho que a maioria mesmo, vivem em algum momento de sua vida com restrições. Eu posso comer até aqui, eu posso fazer até isso, eu posso fazer até aquilo. Porque mais do que isso, a condição financeira não vai para frente. Por outro lado, as pessoas que têm bastante e esbanjam sem precisar esbanjar, tipo, não se preocupam com amanhã, não se preocupam com o outro, eu vejo essas duas questões como uma espécie de teste, quando a espiritualidade nos testa. Vocês sabem, né? Nós somos testados o tempo inteiro em nossas vidas. Nenhum de nós vem para cá para necessariamente ter uma vida feliz. A vida feliz é consequência de uma consciência pura ou de uma consciência limpa. Eu vejo isso com todos os meus anos de estudo, com todas as minhas experiências espirituais e pessoais e profissionais, mas eu vejo que felicidade verdadeira é um estado de espírito que só se alcança através de uma consciência purificada. O resto é ilusão. Não estou falando de alegria, não estou falando em momentos de contentamento. Eu estou falando na satisfação de existir, de se sentir pleno. E isso pode acontecer independente da sua realidade social, porque isso é um estado de espírito, é um estado de mente. Ainda que, a partir deste estado da mente, você consegue aumentar ou diminuir a prosperidade de sua vida. Então, prosperidade realmente, ela é uma consequência de uma mente próspera. No caso, o pai dela não é próspero. E a mãe, talvez devido às dificuldades, e suas dificuldades não só financeiras, por ser uma mãe solo, como ela falou, naquela época, essa mãe tinha dentro de si também a dificuldade de colocar para fora emoções, e isso bloqueia. Isso faz com que a prosperidade não chegue. Ganhar dinheiro não é a prosperidade. Agora, se você ganha dinheiro estando bem e bem resolvido em sua consciência, em sua personalidade, então você é próspero. Porque a prosperidade tem a ver com muitas coisas. Tem o financeiro, ou tem o profissional, tem as suas boas relações. Quem tem bons amigos é próspero. Quem tem boa família é próspero. Ou quem sabe lidar com as dificuldades de seus amigos, dificuldades de sua própria família, também é próspero. Então isso tem a ver com emoções e tem a ver com o estado de mente. E se hoje falamos mais abertamente sobre isso, sobre energias, sobre esse crescimento espiritual e desenvolvimento pessoal, naquela época as coisas não eram assim. Quando se falava em psicologia, naturalmente se achava que era para gente doida. E se falasse mediunidade, ainda que hoje isso exista também, infelizmente, é uma ignorância que habita muitas mentes por conta de crenças limitantes, mas a verdade é que quando se falava em mediunidade lá atrás, era muito forte o pensamento de serem bruxos, de serem do mal, de estarem associados a figuras demoníacas. Isso faz parte de crenças limitantes e de muita ignorância humana. Só o tempo e as próprias experiências podem trazer outro tipo de visão, entendimento e interpretação sobre esses fatos. Então nós estamos nesse contexto. Nós temos uma pessoa que quer ter carinho e cresce sem. Porque o pai está ausente, na verdade, e porque a mãe está presa naquela coisa de vamos trabalhar e eu tenho que dar conta, mas ela não foi irresponsável, ela foi muito forte, apesar de não lidar bem com as emoções. Então é muito comum que neste caso, os filhos quando crescem com essa ausência de carinho dos pais, essa ausência de atenção, tornem-se pessoas frias também, ou com muitas dificuldades de relacionamento. Uma figura importante no contexto dela é a avó materna, que era também muito apegada à mãe, a mãe apegada à própria avó.
e um tio materno, porque esse tio morava com a avó e como ficou ali a mãe e as duas filhas, a avó passou a participar bastante do crescimento delas e o tio materno passa a ser uma referência de pai, querendo ou não, porque é a figura masculina mais presente no crescimento dessas meninas. Ela também me pergunta a respeito de um relacionamento de uma pessoa que ela sentiu que gostou bastante, que conviveu com ele, mas um relacionamento que não foi pra frente. Mas ela sentiu no coração dela que ele gostava e ainda gosta dela, mesmo que seja de uma maneira mais suave. Porém, não foi pra frente. Então é aquela história. Estou sozinha, essa é a minha realidade. Que respostas o passado pode me trazer? Deixa eu lembrar aqui para vocês um detalhe muito importante, que essa parte da leitura de vidas passadas, ela traz respostas um pouco mais rápidas do que as pessoas que fazem a própria regressão, mas elas, querendo ou não, elas também são limitadas de algum ponto, mas trazem, se a pessoa estiver muito aberta, traz respostas acerca do passado para você poder entender seu ciclo repetitivo, para você entender onde você tem errado. Mas ela não transforma a tua vida. Quando o consulente faz ele próprio as regressões de memória, ele pode ter mais alcance no sentido de cura. Eu tenho casos aqui que estão em desenvolvimento de pessoas que tiveram uma melhora em saúde física excepcionais. No sentido de alguns sentimentos mais profundos de pessoa que odeia fulano e depois daquela regressão passou a desodiar. Nem existe essa palavra. Deixou de odiar fulano de tal. Também são histórias interessantes que eu quero trazer aqui para você. Tanto uma coisa quanto a outra não vai modificar a sua vida. Você ganha consciência, você ganha o entendimento de você lá dentro de si, das suas histórias. Por mais que hoje você viva uma vida diferente, é o mesmo espírito. E o espírito ele pode ter as tendências de repetir os mesmos problemas, o mesmo comportamento. O que fica mais perigoso depois dessas revelações é o fato de você continuar errando aonde você não deveria mais errar. Pode ser. Mas vale sempre lembrar que o melhor resultado de ambas as regressões por intermédio, ou quando você, o consulente faz a regressão, é que você, de fato, busque melhorar, busque mudar. Vença a si mesmo. Vença as suas energias e os seus pensamentos de ordem mais negativa. Isso importa, e isso tem a ver com o presente. Todos nós nascemos para mudanças. E se você não está querendo mudar nada na sua vida, pode ter certeza que não vai ter prosperidade que vai entrar nela. É por isso que eu tenho o curso das energias. Agora pare esse vídeo rapidinho para você prestar atenção nesse recado mais do que importante e eu sei que é necessário para você. Você tem tentado de tudo que eu sei. No fundo, você quer encontrar a chave da prosperidade. Você estudou diversas atividades já. Você investiu o seu tempo, investiu os seus recursos em cursos, simpatias, mentorias diversas. Como se vestir melhor, como causar uma boa impressão. Mas até agora nada funcionou. Sabe por quê? Quantas vezes em algum ambiente você viu alguém que nem tá assim tão bem vestido? Não é necessariamente uma pessoa maquiada ou bonita, nem nada. Mas aquela pessoa, quando ela chega, todo mundo olha para ela por conta de sua energia. E se você quer modificar a sua energia, eu tenho o curso certo para você. E para você saber mais, acesse o site. Tá na hora de você transformar a sua energia de fracasso, a sua energia de dificuldade, a sua energia de caminho travado em sucesso, como você merece. Alguns detalhes são de extrema importância aqui para o entendimento da consulente, que é o seguinte: o pai sempre teve diversas tentativas de acabar com sua própria vida. E a última tentativa deu certo. Ele acaba desencarnando, tanto que deixou uma carta. E o importante aqui nesse momento é que ela mesma entende assim, que o pai lhe fez muito mal ao longo da vida. E ela sempre entendeu que não tinha sido de propósito e que ele não entendia, ele não tinha realmente noção de que estava fazendo esse mal. Ele foi acordar para o seu próprio comportamento já mais tarde, depois do seu segundo casamento. Ele vem a se casar, gente, esse é um detalhe muito importante, porque ele vem a se casar com a madrasta que nunca foi boa para ela. Ela falou assim para mim, ela não batia, mas era tantas palavras duras que mais valia ter batido. Tô parafraseando. Só que o pai dela casa-se com essa segunda esposa no dia do aniversário dela, quando ela completa 14 anos. A mãe sempre se ocupava de fazer alguma festinha caseira, aquela festinha tão bom,
bom essas festinhas caseiras, e quando a gente é criança, a gente recebe os coleguinhas da escola, da vizinhança, e é aquele bolinho simples, às vezes tinha docinho, às vezes não tinha. Nossa, acho que o melhor aniversário que eu passei na minha vida foi um bolo que a minha mãe fez, que foi um bolo de chocolate, simples, com só a cobertura, aquela cobertura de brigadeiro assim em cima, não tinha mais nada. Tinha refrigerante, eu recebi umas 4, 5 amiguinhas em casa, só, porque não tinha comida para todo mundo. E eu acho que foi o meu aniversário de 11 ou de 12 anos. E pra mim foi o melhor, foi o que mais marcou, porque a gente se divertiu muito, aquele bolo tava muito bom. Ai, que delícia! Meu Deus, então assim, ela vivia esse contexto difícil, que não tinha em abundância as coisas, mas tinha a mãe ali presente, dando o seu melhor dentro daquilo que ela podia. Eu até me emociono. No dia do aniversário de 14... tá adolescente já. No aniversário de 14 anos, o pai vai, se casa e não aparece no aniversário. O pai já não era presente. Então, querendo ou não, isso que não é um julgamento, gente, mas é uma constatação. Esse tipo de comportamento é um comportamento muito egoísta da parte dele. Porque nenhum pai em sã consciência, preocupado e entregue a sua responsabilidade, que é a sua filha, não teria feito isso. Mas aí ele pensou nele, escolheu o dia dele. Aí eu não sei se foi por fala da própria madrasta. Porque se a madrasta é do bem, tipo assim, não quer mal de ninguém, não tá ali pra competir, só tá casando-se com o cara porque gosta dele, tá tudo bem isso? Qual é a mulher que vai aceitar que o cara se case no dia do aniversário da filha? Por favor! Que mulher é essa? Ela já entra na competição querendo mostrar que ela é mais importante que a filha. É assim que eu leio essa situação. Porque não tem como, não entra na minha cabeça, que o cara vai se casar quando a filha completa 14 anos de idade. É como se a filha não fosse importante. Ela não falou isso pra mim, isso são minhas interpretações. Eu tô olhando de fora. Claro, de repente o pai não fez isso em sã consciência, como ela mesma disse. Então, de repente o pai, ele não fez isso por maldade, mas também não fez por bondade. Isso não foi legal. E é esse tipo de atitude, olha, que o pai, infelizmente, acaba tirando a própria vida anos depois. Olha a seriedade desse detalhe. Tudo aquilo que você faz, que só visa você mesmo, te coloca num cume, no ponto mais alto de uma montanha, sozinho. E lá você não se sustenta, não tem quem te segure. Você só vai cair em algum momento. Isso é para qualquer pessoa. O egoísmo, consciente ou não, ele leva as pessoas ao declínio. Porque a sua alma não pode viver no egoísmo. Isso é um veneno para a alma. E a humanidade, muita gente ainda pensa dessa maneira, que ter é melhor do que ser. Querido, você pode ter milhões. Você pode ter milhões do que você quiser, de cripto, de dinheiro, de dólar, de euro. Você pode ter muitos patrimônios, mas se você não é luz, você não é nada. Melhor dizendo, você é nada, porque você se condiciona à matéria que é efêmera. Só o espírito transcende, só o espírito evolui. E quanto mais a gente achar que ter é algo superior, mais medíocre esse planeta fica. E nos tornamos ignorantes de muitas coisas, na cultura, na educação, no comportamento, e ricos em pobreza, porque esta é a verdadeira manifestação da própria miséria que habita nas almas. Ter é nada. Quando você tem tudo, porque você usufrui dos momentos. Você usufrui disso, você usufrui daquilo. Você vive o instante e a sua vida passa a valer a pena. Agora, se você só envenena a sua alma com inveja, com egoísmo, com orgulho e afins, vai chegar uma hora que você não aguenta mais existir. E é aí que você quer colocar fim a tudo. Então isso serve de alerta para você que assiste, se você conhece alguém ou se você pertence a esse nicho que só olha para o próprio umbigo. Não tem como interpretar essa situação do aniversário de outra maneira. Consciente ou não, fica para a consciência dele. Se ele quis ou não, de maneira direta, fazer mal à filha, à sua antiga família, isso é dele. Porque a consciência, aí é que entra Deus, só ele sabe. Agora, a resposta é essa. O que aconteceu foi isso. Ele não compareceu e ainda por cima foi casar no mesmo dia do aniversário da filha. Você consegue se colocar no lugar dela?
Voltando no tempo, nós vamos para o Egito Antigo. Ela era um rapaz, cuja família trabalhava no que nos parece ser agricultura. Tratava-se essa consulente, naquele tempo, um rapaz jovem, ambicioso. Mas, infelizmente, eles não tinham muito como prosperar. A época é diferente, e não só porque a época é diferente, eu acredito que a própria questão geográfica no Egito até hoje não deve ter tido muita alteração. Então eles passavam tempos muito difíceis. A família ali se mantinha com aquilo que eles colhiam da sua própria lavoura, digamos assim, o que nos parece ser trigo, mas a gente não tem tanta certeza para bater martelo. Mas a maior parte daquilo que eles conseguiam colher, na verdade, ia para os poderosos. As coisas eram difíceis por si só e houve uma época pior, uma época de uma crise mais intensa, porque tudo que eles estavam plantando não estava vingando e boa parte ia fora, pouca coisa ficava realmente para o consumo humano. E também foi um tempo de escassez de água. Nesse período de crise, o pai da consulente, desse rapaz na época, acaba tendo a coragem de estocar alguns alimentos para poder sustentar a sua família, porque ele tinha uma preocupação muito grande de poder manter aquela família, de poder manter as bocas ali que ele precisava alimentar. Mas ele sabia que os poderosos chegariam a qualquer momento e iriam pegar o que eles haviam colhido. Então o que ele faz? Ele estoca uma determinada quantidade porque ele sabe que o período de crise vai demorar a passar. E mesmo assim, era extremamente escasso o que eles poderiam comer. Mas por azar, e um grande azar, a família ali era grande e existia uma determinada pessoa nessa família que nós entendemos como um tio, irmão deste homem, me parece, no caso do pai. E esse homem, esse parente, ele vê o que o cara está fazendo. E querendo ganhar vantagem sobre essa situação, ele o delata para as autoridades daquele tempo. Eu não sei se vocês sabem, mas não tinha muita conversa não, né? Eles eram extremamente rígidos. No fim das contas, o pai da consulente foi preso e executado. Esse parente, tio como a gente vê, vamos colocar que seja um tio mesmo, que acha que vai ganhar dinheiro, que vai ganhar regalias por conta deste ato de ter o delatado, ele também é preso e depois ele também vai ser executado. E o rapaz, que é ela no caso, quando vê essa situação acontecendo, tenta fugir e nessa fuga ele é morto pelas costas. Quando eu contei isso para a consulente, uma das coisas que ela me disse, na época em que ela estava buscando que cursos ela poderia fazer de ensino superior, ela me disse que ela nunca quis fazer direito porque ela não acreditava na justiça. Mas isso aqui é um ato de injustiça nesse momento. Eu acredito que essas autoridades elas tenham pensado algo mais ou menos assim. Se delatou a própria família, aqui dentro, como pode ter regalia, ele vai nos trair também. Não sei, acho que eu teria pensado assim. Agora nós vamos para a União Soviética. A data precisa aqui eu não tenho. A família está em um trem. Agora, gente, só observem comigo se vocês conseguem perceber do que eu estou contando desde o perfil dela, dessa vida, para o momento dessa primeira vida no Egito e agora nessa vida na União Soviética, se vocês conseguem observar o que é que está se repetindo. A família está em um trem. Existe muita neve ao redor. Então a época é de frio intenso. Existe um aglomero de pessoas e o trem está em movimento. Todas as pessoas que estão nesse trem nos parece ser que estão fugindo de um determinado local, de uma determinada circunstância. E todas essas pessoas estão com muito medo. E são pessoas trabalhadoras, não são criminosos, são pessoas comuns, são civis comuns. Se você conhece um pouquinho da história Rússia e União Soviética e consegue contextualizar, já escreve aqui nos comentários que eu quero saber. Porque alguns documentários que eu já assisti, um específico sobre Stalin, eu não sei se é exatamente essa época, traz exatamente esse tipo de contexto de ter sido muito cruel com as pessoas, com os próprios cidadãos, e muitos tentaram fugir da região em que estavam, procurando outro lugar, outra terra que pudesse ser mais próspera. Essas pessoas estão de fato, aqui ó, até tem esse lembrete, querem tentar uma vida diferente em outro lugar. A consulente é uma criança que está perto da mãe nessa situação.
Existem outras crianças ali, existem irmãos, existem também tios, tias e primos. Então, assim, de novo vem a coisa de ser uma família bastante numerosa. E tem a presença de uma senhora muito idosa, que entendemos como sendo a avó. A um determinado momento, esse trem é parado. Parado por homens uniformizados e com armas. Eles entram no trem e levam alguns homens ali. Destes homens levados, um deles foi o seu pai e o seu tio. Esses homens uniformizados mandam o trem seguir. Porém, mais à frente, em uma outra parada, outros homens, soldados, entram neste mesmo trem e colocam outros homens para fora. Só que, diferentemente, esses homens de agora, que são colocados lá fora, são executados do lado de fora do trem. Quem está ali dentro não vê o que acontece, mas escutam os tiros. As crianças ficam com medo, a idosa fica com medo, as mulheres ficam com muito medo. A morte a gente não consegue ver, o desencarne dela a gente não consegue ver, mas a gente sabe que alguma coisa acontece com o trem logo em seguida. E neste acontecimento, ela desencarna ainda criança. Vamos agora para por volta ali do ano de 1300. Ele é homem, no caso, ela é homem, ele é homem, ficou muito... nada a ver. Ela, a consulente, foi homem, numa cidade que a gente não sabe dizer, mas entendemos que ele viveu ali na divisa entre a França e a Alemanha, em um local mais afastado, e vivia com outras pessoas. Essas outras pessoas, ele e essas outras pessoas gostavam muito de perseguir outras pessoas, para matar e para roubar os pertences que essas pessoas tinham. E ele tinha verdadeiro prazer em praticar o mal. Gostava, sobretudo, de jogar pessoas de penhascos. Se a situação estivesse acontecendo em algum local que tivesse penhasco, era o que ele gostava de fazer. Ele gostava de ver aquela queda. Jogava a pessoa viva e via o seu desespero, o seu grito, o seu sofrimento, e aquilo lhe dava prazer. Ele nunca teve família naquele tempo, vivia como fugitivo, sempre às escondidas por conta dos crimes que ele praticava. Mas em um determinado momento ele foi pego por outros homens. Não eram autoridades, não eram soldados, nada disso. Mas eram homens que, tal como ele, que tinham o mesmo tipo de atividade. E por alguma razão não queriam mais saber da existência dele, que ele atrapalhava os negócios, digamos assim. Então ele foi pego e esses homens o pregaram em um tronco e o deixaram ali até morrer. Até que ele viesse a desencarnar. E esse foi seu fim. Jovem, tá? Não foi muito pra frente, não. Então, nessa vida aqui, na Europa, por volta de 1300, a gente já tem uma ideia do seu comportamento negativo que responde. Observe que aqui ele está vivendo com outros homens, com outras pessoas que praticavam esses atos. Será que essas pessoas que estavam com ele nestes atos se repetem nessa vida como a mãe, ou como o pai, ou a madrasta? Ou o tio que foi legal? Em outra vida desta consulente, também homem, agora nos Estados Unidos, por volta do ano de 1800, trabalhava no que nos parece ser extração de ouro, trabalhando dentro de uma caverna. E olha que curiosa essa situação, né? Que curioso que ficou isso, pelo menos para mim. Nesse trabalho que ela está realizando, há um desabamento. E ali, de novo, são importantes 3 figuras. E essas 3 figuras são ela e outros 2 trabalhadores. Há um desabamento, ela fica sozinha numa parte, essas outras 2 pessoas ficam em outra parte. Então, quando eles vão tentar salvar os trabalhadores, que era praticamente pessoas que trabalhavam de um jeito muito de escravo mesmo, era um trabalho muito escravo naquele momento, só que ela não parece ser escravo, era tipo um trabalhador. Mas os outros tinham que parecer essa condição de escravo. Esses 2, ao desabamento, e aonde eles ficaram foi fácil de tirar dali. Eles conseguiram salvar. Agora ela, de novo, sozinha, em outro lugar, eles não conseguiram salvá-lo, no caso. E desencarna nessa situação, devido ao trabalho
devido a esse desabamento. Aí a gente tem de novo 3 pessoas, ela com mais 2. Não sei se está fácil para vocês verem isso, mas até nós duas conversando na sessão, quando eu passei a revelar para ela, a gente viu que estava um pouquinho difícil de discernir quem é quem. Essa vida aqui é uma vida ligeiramente hilária, mas assim, gente, na época não deve ter sido. Vamos voltar ali mais ou menos para o tempo de 1700, estamos na Espanha, ela é mulher que usa sempre preto. Ela está completamente preto, não é só a roupa, aqui também ela está de preto na cabeça. Isso me faz lembrar um pouco a cultura dos muçulmanos, a cultura árabe, né? E a Espanha já teve essa interferência, né? Já foi habitada pelos árabes, foi invadida pelos árabes ali anos atrás, séculos atrás. Então, de repente, tem um pouco disso, tem essa interferência cultural. Mas aqui ela é uma mulher, de repente ela está toda de preto porque é viúva, a gente está deduzindo isso, mas só consegue vê-la toda de preto, com uma cara muito fechada, existe uma maldade grande em seu rosto, e ela mora num local em que tem um poço. Então as pessoas precisam passar pela casa dela, por onde ela mora, para poder pegar água. Ela deixa as pessoas pegarem água, não é este o problema. Mas todo mundo que atravessa o ambiente onde ela mora tem muito medo dela. Mas ela gosta que as pessoas tenham medo dela. E é só isso que a gente conseguiu enxergar. O detalhe daqui é a maldade que habitava nela. 1600, Bahia, Brasil. A consulente aqui era um homem que vigiava os escravos. Mas não estava ali só para vigiar, estava ali para bater nos escravos. Este homem, na época, era responsável também por selecionar os escravos, como se fossem mercadorias. Tamanho, peso, produtividade, enfim, serve para isso, serve para aquilo, e fazer esse tipo de separação. Como a gente sabe da escravidão, se levar em conta que são pessoas, enfim. Não dá nem para aprofundar muito nisso, porque eu acho isso uma das coisas mais horrorosas, mais vergonhosas da história humana. Agora, o fato de gostar de bater nos escravos, e batia sempre com um chicote, que é uma coisa comum que a gente sabe, mas ele tinha algo a mais com ele que parece ser eu não sei se é uma bengala, se é um pedaço de tronco, um pedaço de madeira, um pedaço de pau, o que ela tinha na mão, ele no caso, naquele tempo tinha na mão, e ele gostava de bater nos escravos usando esses 2 instrumentos, a madeira e o chicote. E muitas vezes batia nos escravos sem necessidade, apenas pela vontade de vê-los sofrer. E batia em 2 em especial. Em uma tentativa de fuga de um dos escravos, que não suportava mais os maus tratos que sofria por parte dele, deste feitor, o escravo foge e ele vai atrás em um cavalo. E lança uma corda e consegue pegar no pescoço desse escravo. E consegue puxar este escravo com o seu cavalo em movimento. Então ele vem arrastando e ele enlaça o escravo no pescoço. Observação que eu acho que eu me esqueci na primeira parte dela, ela tem muitos problemas na coluna. Esse tipo de problema que ela tem, problemas sérios na coluna, muitas vezes são oriundos de situações como essa. Resquícios energéticos, o que você faz volta nesta vida ou em outra. E das cenas que a gente acessa, além desse escravo que tenta fugir e é enlaçado, existe um outro escravo que sofre muita tortura, que é muito espancado, talvez porque tenha tentado ajudá-lo nessa fuga. O acesso dessas imagens de vidas passadas vem para a gente sem ordem cronológica. Então o que a gente tem aqui? Egito Antigo, ela sofre uma situação de injustiça, ali tio e pai. Depois na França, em 1300, divisa de França com a Alemanha, que ela era um invasor. Depois a gente vai para 1600, Brasil, Bahia, em que ela na época, ele era um feitor, ali cuidava dos escravos, separava os escravos, avaliava, mas fez 2 escravos em especial sofrerem.
Depois nós temos 1800 nos Estados Unidos com a extração de ouro, em que ela desencarna numa situação em que não tem como salvá-la e os outros dois são salvos. E depois 1900, União Soviética. A gente não tinha data precisa, mas eu dei um Google agora e realmente eu tô com isso na cabeça. Acho que é nessa época o inverno rigoroso e o tipo de situação de sofrimento que o governo impunha ali aos seus cidadãos. Eu acredito que 1900, até pela lógica da época, né? Não em 1900 em ponto, tá, gente? Por volta. Então ali nas primeiras décadas de cada um desses séculos, se é esse o ritmo pelo que eu tô vendo. O que é que eu percebo é o seguinte: nessa vida do Egito Antigo, que é onde a coisa começa, esse espírito ele vem para a Terra e passa por uma situação de injustiça. Outros não passam por injustiça, de repente foi a primeira vida dela. A espiritualidade nos lança missões, cada um tem uma missão, que às vezes é só desenvolvida ao longo de muitas vidas. Você tem missões específicas em uma encarnação ou outra, mas existe algo que o espírito tem que alcançar mais. Talvez no caso dela, ela precisasse aprender a lidar com a injustiça e a partir da injustiça não criar revolta, nem ódio, nem raiva, ou saber lidar com isso e perdoar. Mas aqui a gente tem uma injustiça muito séria. No perfil desses personagens, naquela vida o pai era um cara que trabalhava na lavoura e ele era um rapaz ambicioso. O tio vem da mesma ambição. Tanto que ele delata aquele pai por conta dos alimentos os grãos que ele armazenou para enfrentar a crise e não deixar a sua família sem comida. E o outro tenta ganhar dinheiro fácil, mas é morto também. Aqui o perfil do pai daquela vida é muito parecido com o perfil da mãe dessa vida. Pessoa que trabalha e que faz o que está ao seu alcance diante de sua responsabilidade. Não é o mesmo perfil do pai desta vida. O pai dessa vida é mais semelhante àquele tio. Aquele tio que delata e por isso morre tão cedo. E a culpa depois fica no espírito. O cara pode ter agido naquele tempo achando que era o certo e só olham para a matéria, e só olham para aquele momento ali. Mas depois, a consciência é o que condena, a consciência é o chicote da alma, é uma verdade. E muita gente não consegue ter nesta vida prosperidade porque não se acha merecedor. Pode ser coisa de vidas passadas, mas às vezes pode ser cultural, e pode ser a falta do auto-perdão. Ele não alcançou essa graça ainda. Então, para mim é isso. Aqui nesta vida, o pai, no Egito Antigo, é a mãe da vida atual. E o tio daquele tempo é o pai da vida atual, já desencarnado. Aqui entre França e Alemanha, a gente não tem muito detalhe, a não ser o fato de ser sozinho. Lembrando que na vida no Egito Antigo, ele é morto pelas costas tentando fugir, tá? Por conta ali quando os soldados chegam e tudo mais, né? Eu imagino até que é uma cena que ele deve ter visto o pai sendo morto e o tio sendo morto. Então fica com medo e foge. Agora na vida aqui na França, aí o espírito ele já vem com raiva, ele já vem na revolta, ele já vem desacreditando na injustiça, então eu vou praticar a injustiça também. É isso que eu entendo, por isso que ele se transforma nessa pessoa para invadir. E da mesma maneira que ele fez mal a muitos, ele também colhe esse mal da maneira como ele tem um desencarne muito sofrido aqui, né? Porque ele é amarrado num tronco e ali ele fica até a morte, que era o jeito do povo fazer justiça naquele tempo. Aqui nessa vida, como também na vida no Egito, pode estar em presente a madrasta, outras pessoas, mas a gente não tem uma visão clara. Eu sinto energeticamente que habita ali a madrasta nessa vida de 1300. Na vida do Brasil, observe que aí aquela raiva que o espírito ficou da época do Egito, ao desencarnar naquele momento, desencarnou com medo, o espírito depois ele fica com raiva, ele fica com ódio. Aí essa vida na França é a mesma coisa. Essa vida no Brasil, então, a maldade habitou mais nesse ser. Ele podia ter voltado atrás. Não, entende? Eu entendo que nessa vida ele tem dois escravos que ele maltrata em especial. Aquele do chicote, que ele enlaça no pescoço e puxa, para mim, é o tio daquela vida no Egito, que é o pai desta vida. Eu vejo dessa maneira. O outro escravo talvez seja a mãe. Aqui eu não consigo ter certeza. Mas como o tempo inteiro são os três, tio, rapaz, pai daquela vida do Egito. Esse é o ciclo que se formou ao redor dela. Aí nessa vida aqui no Brasil, eu vejo assim, eu tenho certeza que o cara do pescoço é o pai da vida atual, tá? A vida da Espanha não tem muito o que falar. Porque ali era a maldade assustando a vizinhança. A gente não consegue ver o que aconteceu. Então eu vou pular, não tenho muito o que dizer para vocês. Aí vai para a vida nos Estados Unidos na extração de ouro, ela desencarna
sem que a salvem. Os outros dois são salvos. Porque aos outros dois foi dada uma oportunidade de eles poderem se melhorarem. Observe o seguinte, é que naquela vida no Egito, onde tudo começa, o cara delata. Então o problema começa com o tio que delata. Aí ele tá sofrendo por aquele mal que praticou até agora. E ele provavelmente em si não se perdoou. Tanto que nessa vida cometeu suicídio. Isso é muito sério, gente. Essas análises são sérias, são histórias de vidas. Não que não seja sério, os estudos que nós fizemos de como celebridades e tudo, eu falo pra vocês, isso é pra chamar atenção pela causa, mas isso aqui é muito sério porque ninguém me garante que ao conversar com ela, ou tá fazendo esse vídeo, ou quando ela for assistir o vídeo depois, o espírito do pai não pode estar presente, ou não vai ouvir de alguma maneira, ou que a espiritualidade do jeito que ela está sempre me testando não traga esse espírito aqui, nesse momento não possa estar ouvindo. Então tudo o que eu falo aqui não é só uma história, eu sei disso, eu só estou passando para que vocês tenham sempre a consciência, a empatia, até na hora de comentar as coisas, que se tratam de pessoas que talvez vocês conheçam, ou com histórias semelhantes a essa. Continuando a vida nos Estados Unidos, o que eu percebo é que ali eles tiveram uma oportunidade, porque a história começou com eles. Quem foi traído foi o pai, o menino morre por consequência. Se ele não tivesse fugido por medo, talvez a vida dele tivesse sido poupada. Só que ele toma as dores e cria raiva naquela situação, por uma coisa que na verdade não lhe era de responsabilidade direta. A responsabilidade realmente era do tio lá. Para mim, em nenhum momento o pai errou, porque guardou comida para a família. Nunca. Errados são os grandes, as autoridades, que exploram as pessoas como exploram até hoje. A gente acha que com as migalhas que a gente ganha dos governos atuais, passados, os que virão, isso é uma grande coisa. Estamos tudo iludidos. Agora, ali o problema era deles. Eu acho que o grande erro dela naquela vida foi ter se metido onde não deveria ter se metido. Ele não deveria ter fugido. Porque, senão, ou vamos pensar que as autoridades egípcias naquele tempo teriam matado todo mundo? Era uma família numerosa? Então aqui os dois ganham oportunidade de melhorarem as relações, por isso que sobrevivem. Ela não. Ela tem que entender que ela não faz parte daquela dupla. Aí a gente vai para a União Soviética. Na União Soviética, o que a gente mostrou aqui foi o seguinte, o pai e tio, aí nesse ponto o que eu vejo aqui, pai e tio de novo, para mim, o pai em todas essas vidas é a mãe desta vida. É que aqui nos Estados Unidos não são pai e tio, ali já eram amigos. Vem em condição diferente, mas aqui na União Soviética, quem era o pai é a mãe dessa vida. E o tio também estava ali. De novo, eles estão fugindo de uma situação que provavelmente foi muito cruel pela própria geografia, pela própria natureza e mais cruel ainda pela imposição do governo. Então eles tentam sair para conquistar terras melhores, para sustentar suas famílias. E eles são retirados do trem. Não se sabe o que acontece com eles. Se sabe o que acontece na parada seguinte com os outros homens. Mas com toda certeza os dois são mortos ali. E logo depois ela também desencarna. Aí ela desencarna a criança e vem a nascer nesta vida anos depois. Porque ela tem 45 anos, então ela é da década de 80. Não estou fazendo os cálculos, de 79? Isso? Porque eu tenho 41, estou aqui fazendo os cálculos. Mas observe, o ritmo de séculos é semelhante. Então eles tiveram desde o Egito Antigo 1, 2, 3, 4, 5 vidas até então que a gente conseguiu ter acesso para tentar sanar o problema daquela encarnação no Egito. Só que daí no decorrer da carruagem, outros erros acontecem. Agora, o fato de ela ter desencarnado cedo nessa vida da União Soviética fez a limpeza, como eu já falei para vocês aqui. Quando a criança desencarna cedo, é uma purificação, uma oportunidade de purificação mais forte. Para quem fica, a dor é imensa. E ninguém entende, a maioria dos pais que perdem criança cedo, eles se revoltam. Podem até perder a fé em Deus. Mas espiritualmente falando, muitas vezes é um salvamento àquela alma. Tanto que nesta vida ela já teve esse despertar espiritual e busca respostas para si mesma. Continua sozinha no sentido de não ter se relacionado, não ter ido à frente, mas em nenhuma vida isso acontece. Então, na verdade, ela não conseguiu, por conta das vidas anteriores, constituir uma família, porque ela ainda está atrelada energeticamente a algo que ela precisa curar dentro dela. Mas, tenho certeza, ainda nessa vida coisas podem acontecer, eu não sou de prever futuro, mas na próxima vida, dada a quebra de ciclo que ela já apresentou, agora, ela vai ser muito mais próspera em todos os sentidos. E é uma pessoa querida, uma pessoa muito suave, muito leve, sabe, hoje. Então, assim, ela dentro dela fez os seus mergulhos,
ela superou as suas dificuldades, ela tem tentado melhorar cada vez mais a sua própria natureza e buscado a sua evolução de maneira realmente responsável. Então eu achei uma história muito bonita, muito gratificante para mim poder compartilhar e ver todos esses detalhes. O pai, infelizmente, desencarnou cedo, tirando a própria vida nesta encarnação. Mas volto a dizer, é uma consequência de uma mente pesada, de um espírito de consciência pesada, porque ele ainda não se regenerou daquele ato que ele cometeu lá atrás. Porque ele destruiu uma família, querendo ou não, naquela vida no Egito. E outras coisas de outras vidas que ele pode ter vivido em que ela não participou. Ou se participou também, a gente não viu tudo. Fica aqui mais uma lição e uma reflexão para todos nós, para mim também. Que aquilo que você planta, você colhe. Então você vai plantar o quê na sua existência hoje? Ninguém pode voltar lá atrás e refazer o passado. Mas a partir de agora nós podemos escrever uma nova história. Eu tomei consciência disso e eu reescrevo já a minha história de presente, porque eu mudei muita coisa no meu destino nesta vida, como já mudei na próxima. Conscientemente. Então eu compartilho isso com vocês com muito carinho e dedicação. Não faz mal plantar boas sementes. Como, por exemplo, compartilhar esse vídeo. Ai, tão bom, mensagem tão linda. Compartilha! Vem para minha turma do curso das energias, vai ler o meu e-book, gente, dá umas gêmeas. E tem vários recadinhos aí no box do vídeo, no decorrer do vídeo também aparece. Grata a você por entender as nossas propagandas, porque a gente vive de internet. Bora compartilhar cada vez mais. Só tem coisa boa por aqui. Encerro agradecendo muito a esta consulente e a cada um de vocês que faz essa audiência aumentar cada vez mais, mais e mais. Um beijo na alma. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.